pessoal, tudo bem? Hoje vamos realizar mais um Psicocast, que é o nosso podcast da nossa turma de psicologia do 7º semestre da Faculdade Uniflor, aqui em Alta Floresta, Mato Grosso. E hoje as alunas que vão apresentar sou eu, Thaís Baganha. E Evelyn Viana. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, principalmente para mim, né? É uma convidada que eu conheço há muito tempo já. Ela foi a primeira professora do primeiro semestre de psicologia e sempre gostei muito das aulas dela e tenho um carinho muito grande por ela e é uma honra ter ela aqui, né? Para falar de um tema muito importante, que é a psicologia sistêmica e o porquê a gente repete padrões familiares. Pode falar, Suelen. Olá, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Thaís. Obrigada, Evelyn, pelo convite. Me sinto honrada com as suas palavras, lindas palavras. Muito obrigada. E vamos embarcar nessa aventura que é o sistema familiar, né? Eu acho que é um assunto bem amplo, bem dinâmico, onde a gente consegue abordar várias questões, né? E todo mundo tem a sua história dentro do sistema familiar. Então, acho que é bem legal esse assunto que vocês resolveram abordar. Para contextualizar para o pessoal, né, explica um pouco o que é essa abordagem, o que é a abordagem sistêmica familiar. Então, quando a gente fala de sistema, a gente tem uma ideia de conjunto, né? Vamos falar sobre um sistema. A gente tem uma ideia de falar sobre conjunto, né? Então, o estudo do sistema é o estudo do conjunto. Né? São vários sistemas, são vários conjuntos que somos inseridos. Basicamente é isso, assim de uma forma bem sutil para entender. E aí quando a gente fala sistêmica familiar, quer dizer o quê? Vamos estudar o conjunto familiar, o sistema familiar que essa pessoa está inserida, né? Para entender o porquê de cada comportamento, né? Por que a gente tem esse comportamento? De onde é que veio isso? Muito provavelmente dentro do nosso sistema. E o porquê que você escolheu essa abordagem? Como começou isso daí? Por que eu escolhi, né? Porque eu acho muito interessante o sistema familiar. Eu acho incrível a forma como as pessoas se relacionam fora da família e o quanto isso diz sobre ela e sobre a sua família. Né? Então, cada comportamento humano que a gente observa, a gente pensa, por que será que tal pessoa se comporta dessa forma? Né? Da onde é que veio isso? E essa curiosidade vai aguçando e vai levando a gente para esse caminho. O que eu gosto da psicologia sistêmica é que ela não é linear, né? Que falam assim, ela tem uma causa e o efeito daquilo, né? Sim. Ela é um círculo. Eu gosto muito dessa ideia do círculo, né? Que todos... eles todos influenciam todos, né? Então, exatamente. É uma abordagem que eu gosto muito, eu sou completamente apaixonada. Eu te entendo. Uma contextualizada para o pessoal que está assistindo, né, sobre a abordagem sistêmica, eu vou falar um pouquinho sobre esse histórico, né? É uma abordagem relativamente nova e o seu arcabouço teórico, né, sua base teórica, ela surgiu ali na primeira metade do século XX, né? Então, os estudos ele traz para a gente que essa abordagem, ela surgiu do pensamento organicista, né? Como uma crítica ao movimento que tinha na época, que era aquele movimento mecanicista cartesiano, né? Que era aquele entendimento de que o mundo, ele seria uma máquina regido por leis exatas, né? Leis matemáticas. Então, era exatamente aquilo que a Thaís estava falando. A influencia B, A mais B é igual a C. E já no movimento organicista, ele entende esse movimento circular, né? Que um influencia no outro, né? A influencia no B, que influencia no C, que influencia no A, é um círculo. Né? E é muito interessante a gente ter essa visão, principalmente também dentro, olhando ali, não só para o indivíduo, mas para a família, né? Então é muito interessante como que essa teoria, ela surgiu. Né? Vale lembrar que é uma teoria
que ela surgiu de 3 outras grandes teorias, que é a teoria geral dos sistemas, né, que foi que seu fundador era Bertalanffy, também a cibernética e a teoria da comunicação. Eu acho bem interessante que Bertalanffy, ele dizia que um sistema ele é um conjunto de elementos interrelacionados que funcionam juntos para atingir um objetivo em comum. Exato. Né? Então isso permite analisar, como eu estava falando, não só as partes individuais, mas como que esse conjunto ele se relaciona, né? Uhum. E uma coisa assim que eu gosto bastante é assim, que cada família tem a sua dinâmica, né? E não existe certo e não existe errado. Existe a forma com que cada família se relaciona. Sim. Né? E tá tudo bem. Se essa é a dinâmica da sua família, tá tudo bem, não existe um padrão a ser seguido. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, aquela família de margarina, né? Todo mundo reunido à mesa, feliz e tal. Muitas vezes não, às vezes é um sistema diferente daquilo, mas que funciona super bem. E aí tem muito sobre a aceitação da família também, né? Às vezes a pessoa fica, porque minha família tinha que ser daquele jeito, porque meu pai tinha que ser assim, porque minha mãe tinha que ser assim, ou que eles não são, né? Isso é uma ideia muito errada, né? Dentro da psicologia sistêmica, porque os pais, o pai e a mãe veio da forma certa, do jeito certo pra gente, né? E a família é a família ideal pra gente, né? Então... Sim. E assim, como faz parte de um sistema, todo sistema a gente pensa que existe hierarquias, né? E a gente precisa aprender a respeitar as hierarquias, né? Porque quem veio antes, teoricamente, tem uma bagagem um pouco maior de entendimento de como aquele sistema funciona, né? E se a gente parar para pensar assim, nas grandes instituições, nos grandes sistemas que a gente tem hoje, isso é muito claro, né? Vamos pensar, sei lá, sistema da Igreja Católica. Eu vou falar da Igreja Católica porque eu sou católica, né? Então, assim, cada pessoa ali dentro daquele sistema tem uma função. E ela permanece sólida até hoje por conta que cada indivíduo tem a tua função e segue aquilo, respeita-se a hierarquia, né? Então a gente trabalha muito isso dentro do sistema familiar. Então você está querendo dizer que eu não posso discordar do que é a minha família, ou de como meu pai e minha mãe funcionam, tal. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente precisa respeitar. Né? E quando a gente fala de respeito, não é só o respeito do pai, da mãe, da hierarquia, é respeitar todo mundo. Né? As pessoas são diferentes e tá tudo bem. Ninguém precisa pensar igual a gente. E isso daí é interessante porque entra dentro da psicologia sistêmica, é sobre o papel que você cumpre dentro do seu sistema, né? Então, os papéis familiares. Então, um pai, ele cumpre o papel de pai, a mãe tem que cumprir de pai e o filho tem que cumprir de pai. E aí tem muitas vezes o que chega ao limite disso tudo, né? Então, às vezes, um filho né? Ele acaba ocupando o papel de pai dentro da família. E isso desequilibra tudo, né? Querendo ou não, dentro do sistema familiar. Desequilibra, porque vamos pensar que aquela pessoa está trazendo uma responsabilidade que ela ainda não está preparada. É como se eu pegasse um funcionário que ele não tivesse capacidade para exercer uma função de alto escalão, né? Então vamos pensar numa fábrica. Eu tenho lá uma fábrica, eu tenho a pessoa que gerencia toda a fábrica e eu tenho quem está ali na fábrica, né? Digamos no operacional. Eu pego esse operacional e tento colocar ele lá em cima para ser diretor. Ele vai dar conta? Ele não tem aquela bagagem suficiente ainda para dar conta de tamanha responsabilidade, né? Então o sistema ele funciona mais ou menos assim também. Eu ia até te perguntar sobre essa questão do equilíbrio, né? A homeostase, que é o conceito que a gente escuta muito falar, né? Da abordagem sistêmica. Porque, assim, eu queria te perguntar se essa homeostase e esse equilíbrio quer dizer que essa família é uma família funcional. Porque, por exemplo, uma mãe super protetora, ela acaba criando filhos muito dependentes.
né? Uhum. E por ela ser super protetora e os filhos serem dependentes, isso acaba funcionando e eles vão levando a vida assim, os filhos sempre dependendo da mãe e a mãe super protetora. E a partir do momento que essa mãe toma consciência que isso não é tão saudável assim e ela muda o seu comportamento, isso pode gerar um desequilíbrio, certo? Pode gerar, eu diria que um certo desconforto. Né? Porque assim, vamos dizer, eu estou acostumado com um padrão. De repente aquele padrão muda, eu vou me sentir desconfortável. Por mais que vai uma mudança para melhor, vamos assim dizer, pelo contexto que você colocou, mas quem está abaixo vai sentir o desconforto. Isso, exatamente. Né? Porque o desequilíbrio, ele só acontece quando alguém ocupa um lugar errado, um papel errado. Nesse caso, a mãe tá no papel dela e aí ela retomou. Então vai ter um desconforto ali, entendeu? Sim. Mais ou menos isso. Ficou claro? Ótimo. Tá. E aí, dentro disso, que fala da homeostase, quem trouxe isso foi esse autor que você falou, porque eu não sei falar o nome dele. Então vou me lembrar os nomes. É isso. Ele fala sobre essa homeostase e também sobre a morfogênese, né? Que mais pra frente, com os outros autores, ele vai ser tratado de uma outra forma, que é a diferenciação, né? Que é o nosso self, quando a gente encontra isso. Então, por exemplo, essa mãe, acredito ela que chegou um momento em que ela encontrou o seu self ali, né? Entendeu quem ela é e que ela precisa mudar, né? Uhum. Então, aí existe aquela famosa pergunta. Você fugir do padrão do seu sistema é trair o seu sistema? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu também acho que não. Por que você acha que não é? Eu acho Trair o seu sistema. Fugir do padrão do sistema não é considerado uma traição. muitas vezes esse fugir do padrão é o indivíduo tomando consciência ali do papel que ele deve exercer dentro desse sistema, né? E pode causar o desconforto, como você tinha falado, mas essa família, esse sistema, ele deve encontrar o equilíbrio novamente dentro desse papel que essa pessoa ocupou, né? Eu acredito que seja algo relacionado a isso. Exatamente. O que a gente pensa? Quando eu não honro meu sistema, né? Que é justamente essa palavra que a gente encontra, honrar o sistema. Você está honrando o teu sistema. Por que você está honrando fielmente ao seu sistema? Até mesmo com comportamentos que não nos fazem bem. E aí é onde entra o que é de mais importante na psicologia, que é a nossa subjetividade, que é o que eu quero. Então, o que eu quero? Se o que eu quero, o que vai fazer bem para mim, né, não é exatamente o padrão que a minha família segue, por que eu não vou poder ser diferente? Por que eu não vou poder fazer diferente se é aquilo que me faz bem? Né? Então, é onde a gente começa a ter a consciência de quem eu sou. Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que isso me agrada, isso não me agrada, né? E tá tudo bem também, não tem nada de errado com isso. Só que para um sistema onde todo mundo segue o padrão, uma pessoa dentro desse sistema falar, não, eu não quero seguir o padrão, ela vira o quê? Ovelha negra. A ovelha negra. E aí, para a psicologia sistêmica, a ovelha negra, ela não é bem a ovelha negra. A ovelha negra, ela é a portadora do que adoece o sistema. Porque ela tem consciência do seu sistema e ela tem o entendimento do que faz bem e do que não faz. Por isso que ela é diferente. Porque ela rompe o padrão. Né? Então, muitas vezes se falou da ovelha negra num sentido ruim, né? Como se você ser a ovelha negra fosse uma coisa ruim. E hoje a gente fala da ovelha negra como algo bom, que rompeu barreiras, que foi além, né?
E isso, nossa, é uma coisa assim que eu acho que a maioria das pessoas realmente não pensam, né? É sobre esse fugir do padrão familiar, Sim. né? Que ali tá tudo tranquilo, se eu fizer, né, e você aceita, tem a parte da aceitação, tem a parte do pertencimento. Você só seguir o padrão. E aí que você acredita também que você só vai pertencer ao sistema se você for igual ao sistema, né? Então tem isso também. E eu acho que muitas das pessoas pensam dessa forma, né? E eu preciso sofrer para pertencer, né? E a gente esquece do que é a base da família. Que é o quê? Que é o amor. Então, se eu amo, eu respeito, eu aceito. Eu aceito que você quis ser diferente, né? Por mais que às vezes eu tenha dificuldade de compreender, mas eu te amo. Né? O amor sempre prevalece nessa relação. E eu acho que isso que é bonito da família, sabe? E tem outra coisa que eu acho, assim, extremamente importante e necessário a gente pontuar dentro desse sistema familiar, quando a gente fala de família, né? Quando você resolve não seguir o padrão, a primeira coisa que a gente precisa dar conta é da cara feia do pai e da mãe. Sabe aquela coisa que você faz de errado, teu pai e tua mãe fica com aquela cara, tipo assim, você tá completamente desaprovado diante do que a gente espera. E ainda assim você fala, mas é isso que eu quero e eu vou seguir nisso aqui. Então, o que eu costumo dizer para meus pacientes? Se você aguentar a cara feia do teu pai e da tua mãe, você vai aguentar a cara feia de qualquer pessoa do mundo. Eu acho que também muda a visão deles sobre você. Com certeza. Porque assim, se você chegar nos seus pais, eles olharem de cara feia, você falar assim, não, realmente, desculpa, né, deixa eu voltar aqui. Aí ele vai falar, realmente, eu tenho controle sobre tudo e todos, né. Agora, quando você se empodera ali, você fala mesmo, aí as pessoas têm uma outra visão de você, né? Elas te enxergam e começam a te respeitar de uma forma diferente, né? E aí entra uma coisa, né? Porque quando que a gente pode ter essa autonomia dentro do nosso sistema familiar? Porque o sistema, ele é cheio de regras, né? Então, quando é que eu posso bater no meu peito e dizer assim, é o que manda em mim? Cara feia de vocês, nem me dói. Quando vocês acham que a gente pode enfrentar, que a gente tem condições de enfrentar essa cara feia que a gente tá falando? Como já discutido com você, eu acredito que seja na hora que a gente reconhece nossa subjetividade mesmo, que a gente entende quem a gente é, né? O que a gente vai querer dali pra frente, que a gente já construiu uma maturidade para aquilo, né? Então, adolescente nem pense em começar assim. Exatamente. Mas você cria, quando você já tem uma maturidade ali, você entende o que você quer buscar. Eu acredito que seja isso. E principalmente quando eu tenho a independência do meu sistema. Tá? E quando eu falo independência, eu não tô falando só da independência financeira. Eu tô falando também da independência emocional. Então, quando eu crio essa independência do meu sistema, aí eu consigo, né, tomar as minhas decisões e dar conta dessa cara feia, vamos assim dizer, eu acho sabe? Que esse é o mais difícil, às vezes, assim. Não dá pra falar o que... Pra cada pessoa, uma coisa vai ser mais difícil, né? Mas essa parte de você ter essa independência da sua família, principalmente, eu acho que emocionalmente, é muito difícil, né? Assim, eu acredito. Tudo é difícil. Eu acho que é difícil. E eu acho que isso acontece quando a gente vai se tornando adulto. Não é nem quando a gente é jovem, né? É quando a gente se torna adulto mesmo. Porque daí entra no quesito de eu sou adulto, eu tomei essa escolha. Eu fiz essa escolha, né, na verdade. E eu vou ter que dar conta. Seja essa escolha consequências boas ou consequências ruins. Entendendo que se eu tenho um sistema fortalecido,
quando eu faço uma escolha, né, um sistema fortalecido, funcional, saudável, quando eu faço uma escolha que não é uma escolha muito saudável e eu acabo tendo que arcar com consequências ruins, se eu tenho um sistema bem funcional ali, meu sistema vai fazer o que comigo? Também ser uma rede de apoio, né? Vai ser a rede de apoio, vai ser aquele que vai, fulano, tudo bem, você fez errado, mas estamos aqui, vamos junto, vamos resolver, né, vamos, bola pra frente e tal. Se eu tenho um sistema que ele não é tão fortalecido e ele não é tão funcional, o que ele vai fazer com essa pessoa? Vendo? Julga. Quebrou a cara, bem feito, quem mandou, né, quis dar um de bonito, olha o que aconteceu. Então vem, além do peso de tipo, que todos nós temos, a gente toma decisão errada o tempo todo, e, né, e a gente se culpa por isso, é normal, entendeu? É saudável até quando a gente faz uma cagadinha, a gente ficar com aquele remorsozinho, né? Então, assim, diante de um parâmetro, é até normal que a gente se sinta assim. Só que se eu tenho uma rede que me acolhe, que eu fico, né? O sentimento culpa, ele não é tão intenso, né? Agora, se eu tenho uma rede que me critica, que me aponta, que tarará, e aí meu sentimento, ele é muito maior. Ele é desproporcional daí, porque ele vem potencializado de um lugar onde eu busco conforto, porque a nossa primeira referência é o quê? Quando a gente nasce? Família, mãe. Quando eu choro, meu primeiro choro, quem é que me dá o suporte? Minha mãe. Então é a minha primeira referência, né? É o meu primeiro pertencimento. E o nome, né? Eu li muito sobre essa questão do nome, né? Sobre pertencer Você já nasce pertencendo pelo seu nome, né? Com certeza, pelo sobrenome. Uma certa vez, eu atendendo uma pacientezinha criança, ela disse assim pra mim, e ela com problemas com a irmã e tal, e aí eu peguei e perguntei pra ela, eu falei, tá, e aí, o que você vai querer fazer com a sua irmã? Ela olhou pra mim e falou, nada, né, é fixo. Tipo, não dá pra mudar, ela vai ser sempre a minha irmã. E eu achei aquilo tão interessante, porque realmente é fixo, né? A gente não muda, família, a gente não muda. É aquilo, você vai nascer e você vai morrer para sempre, filha do teu pai, filha da tua mãe, irmã dos teus irmãos, porque isso não muda. Quando a gente fala sobre isso, uma coisa que eu li que eu achei muito interessante, que eu não tinha parado para pensar, é a construção do casal nisso, para quando ele tem um filho, né? Porque aí que chega a parte da parentalidade, né? Sobre você juntar dois sistemas, né? Eu acho acho que as pessoas não param para pensar o quanto isso é complexo também, né? Você juntar dois sistemas, culturas diferentes ali, crenças diferentes de um de outro, né? E o quanto isso tem que ser trabalhado antes de você ter um filho, né? Para na hora que o filho nascer, você ver quais crenças de cada vão ser passado ali, como os papéis vão ser assumidos ali naquela família, né? Então, eu achei essa parte da criança, do nascer, assim, e dos pais trazerem essa união, ambas as partes, né? Bem, bem interessante. E aí, você vendo todo esse contexto, gente, de como as coisas acontecem, né? De como ocorrem essas relações. Não é para se apaixonar por essa teoria? Fala a verdade. Não é? É muito interessante. É apaixonante quando você vai olhando para a teoria de uma forma onde você consegue encontrar que tudo se encaixa, que tudo faz sentido. Gente, como isso faz sentido. Então, quando a gente traz isso na terapia, né, que o paciente vem com a demanda dele e a gente vai tendo esse feedback, esse retorno, vai trazendo muitas coisas à consciência, o paciente, meu Deus, agora eu sei por que eu sou assim. Agora eu sei por que tal coisa acontece na minha vida.
entende? E isso traz um certo conforto, porque tu passa a se entender, né? Então as coisas ficam mais claras. E aí a tendência é de que as coisas, quando vem a consciência, eu consigo romper com aquilo. Se aquilo me faz mal, aquela consciência que eu tive, eu consigo começar a trabalhar para romper. Porque qual que é a primeira coisa que a gente precisa ter para ser diferente? Consciência, né? Consciência. O que Freud fazia? Trazia, né, o sofrimento do inconsciente para a consciência, né? Então a consciência é a principal de tudo. Sim. E aí quando a pessoa ela faz a terapia, por isso que é muito importante fazer terapia. Por isso que é muito importante fazer terapia. Façam terapia, inclusive sou psicóloga. Então quando a pessoa faz a terapia, ela tem esse como assim, né? Eu nunca percebi isso daqui. Ela começa também na criação dos filhos a romper esses padrões, né? Ela começa a perceber, nossa, eu não gostava que meu pai fazia isso comigo, mas eu tava fazendo a mesma coisa com o meu filho, né? Então, assim, vem essa parte dos filhos também, né? Que vai passando, quando você vê, você tá repetindo o mesmo padrão dos seus pais, né? Exatamente. E aí, quando você percebe isso, é aí que você começa a romper esses padrões, Exatamente. Né? Todos nós temos, todos nós temos. Você falou uma coisa que eu achei super interessante, né? Ontem eu estava em casa, domingo, né? E aí eu e minha filha de 9 anos tivemos um pequeno atrito ali, né? E aí eu corrigi ela e tal, e eu fiquei brava com ela em determinada situação. Aí ela veio para mim e disse assim: mãe, tudo bem, eu entendo que você tenha ficado brava comigo por conta disso, mas não precisa ficar de cara feia. Porque quando você fica de cara feia para mim, quando você fica com cara de brava, eu fico muito triste. E a gente já conversou sobre isso. E aquilo me levou para um lugar muito difícil. Porque toda vez que eu e minha mãe a gente tinha uma discussão, ela ficava de cara feia pra mim e aquilo me doía na alma, aquela cara, sabe? E quando eu vi que eu tava repetindo aquilo, me levou pra um lugar tão forte que na hora eu cheguei pra ela e falei: tudo bem, tá tudo bem, a gente não tá brigada, eu não tô de cara feia, me dá um abraço, eu te amo, vamos fazer outra coisa e tal. E já distraí, por quê? Porque eu percebi que eu tava repetindo um padrão, né? E a gente repete esse padrão de uma forma tão automática que se a minha filha não chega... Aí eu falei assim, nossa, né... Eu pensei comigo, olha como as coisas acontecem de uma forma muito generosa, porque daí eu me sinto privilegiada nesse sentido, né? Que daí eu peguei e falei, nossa, como eu fui privilegiada pela filha que eu tenho, porque ela me pontuou o que dói nela, né? Então, a partir do momento que ela me pontua isso, eu tenho 2 opções. Ou eu vou honrar o meu sistema, ou eu vou quebrar com aquilo. Né? E o mais importante foi a escuta que você deu, né? Que você percebeu e a escuta que você deu. O quanto os filhos hoje guardam sentimentos porque é feio chorar, porque é feio ficar bravo, porque é feio ficar triste, né? Quantos filhos não têm essa liberdade que a sua filha tem de chegar e conversar dessa forma? Sim, né? Sim. Que é vergonhoso você ter sentimentos, que você não pode demonstrar nada, tem muito disso. E assim, gente, de verdade, quando a gente se pega repetindo um padrão com um filho, se a gente tá consciente, se a gente tá saudável, aquilo machuca a gente. Aquilo fere a gente, sabe? Só que se eu não tô saudável, se eu não tô consciente, eu vou entender aquilo como um tipo, eu passei por isso e sobrevivi, você vai aguentar. O que acontece muito. Então eu dou continuidade naquele sistema de dor, que é onde a gente fala, você tá honrando o sofrimento da tua família. E alguns autores também, nesse mesmo artigo que a gente estava lendo, ele fala que desde criança a gente já tem esses
expectativas, essas fantasias, desde antes da gente nascer, na verdade, né? Desde a escolha do nome. Então, acho que é por isso que é tão difícil romper esses padrões, porque é algo que vem ali desde a gestação, né? Essas fantasias, essas expectativas, é um costume, né? Que a família vai levar para o bebê, e o bebê vai crescer, e assim a gente vai levando, né, esses padrões familiares, né? Então, por isso que acho que é tão difícil romper, porque é algo que já tá dentro, né, da gente, já é algo intrapsíquico e é algo social também. Então, não tem como fugir desses padrões, igual você falou, todo mundo segue esses padrões familiares, né? Exatamente. E aí, quando tu traz isso, eu me lembro de uma tirinha uma vez que eu vi, eu acho que foi no Instagram, que daí a mulher ia fazer um peixe e ela cortava o rabo e a cabeça. Aí o marido perguntou, mas por que tu cortou o rabo? Ah, porque minha mãe fazia assim. Aí um dia ele foi na casa da sogra. Ah, mas por que você corta o rabo e a cabeça? Ah, porque minha mãe fazia assim. Aí ele, não satisfeito, foi na casa da avó. Por que elas cortam o rabo? Não, porque minha forma é pequena. Não cabia o peixe inteiro, então eu sempre cortava o rabo e a cabeça. Então, assim, às vezes as pessoas nem sabem o porquê. Só repete um costume daquele comportamento e você vai repetindo aquilo, né? Sim. Eu gosto muito da parte dentro da psicologia sistêmica sobre os relacionamentos. Eu gosto muito, né? E é engraçado que como a gente escolhe o nosso parceiro conforme a nossa mãe e o nosso pai, né? Isso é muito comum, muito comum, né? Às vezes a gente nem quer, fala assim, nossa, eu não quero achar uma pessoa igual ao meu pai, assim, assim, assim. Quando você vê, você tá com uma pessoa repetindo a mesma coisa ali, né? E eu acho isso bem... E eu sempre falo também isso dentro da terapia, né? Eu acho que se meus pacientes assistir o podcast, eles vão falar, nossa, é verdade, ela fala. Já ouvi tudo isso. Porque quando eu não aceito, né? Eu tô dentro do meu sistema familiar e eu não aceito meu pai e a minha mãe, o que eu tô fazendo comigo? Você não tá se aceitando. Você não tá se aceitando, porque eu nada mais, nada menos sou 50% meu pai, 50% a minha mãe. Se eu não aceito isso, o que a vida faz? A vida vai falar assim pra mim, olha, você precisa aceitar isso. E aí ela vai me jogando por um núcleo de repetição, de repetição, de repetição, né? O que é isso? Eu vou sempre cair no mesmo problema para enfrentar aquilo até que eu tenha consciência e consigo superar aquilo, né? E isso é um movimento muito do nosso inconsciente, o nosso inconsciente que leva a gente àquilo. Porque o nosso inconsciente, ele diz o quê? Você precisa curar isso em você. Então eu vou te direcionar para essa situação para que você cure isso em você, né? Para que você olhe para isso. Só que às vezes as pessoas, elas caem naquilo de tipo... Poxa vida, eu já tive não sei quantos namorados e não dá certo, né? Ah, já tive 3, 4 casamentos e nunca dá certo. Eu tenho um relacionamento de anos e eu não consigo sair no lugar, né? E por quê? Quando que você parou para olhar para isso? Para ver a raiz desse problema, né? Então, a gente precisa analisar também que a disponibilidade das pessoas para estar olhando para isso é pouca também, porque nem todo mundo está disponível para fazer um mergulho tão profundo. E uma palavra é coragem, né? Coragem. Também tem que ter muita coragem. Muita coragem. Pro seu sistema. Muita coragem. E a terapia é um ato de coragem. Nós fomos avisados sobre o tempo, né? Temos mais alguns minutinhos. Então, vamos para os estudos de caso? Vamos. A gente trouxe alguns casos fictícios, 2 casos, né? Tá. Então, vamos conversar um pouquinho sobre eles para a gente finalizar. Vou trazer o primeiro caso. É um caso fictício, tá, gente? Tá. Lucas, 28 anos, e Juliana, de 27 anos. Eles estão em um relacionamento há 4 anos. Juliana relata sentir constantemente insegura e teme ser abandonada. Ela monitora as redes sociais de Lucas, exige respostas imediatas e frequentemente questiona sua fidelidade. Lucas, inicialmente compreensivo, passou a se sentir sufocado e tem se afastado emocionalmente.
O casal vive em um ciclo de aproximação intensa, seguido de afastamento. Quanto mais Juliana busca proximidade, mais Lucas se distancia. Agora um pouquinho do contexto familiar de cada um. A Juliana, ela foi criada por uma mãe que sofreu abandono conjugal e sempre reforçou a ideia de que homens não são confiáveis. Já o Lucas, ele cresceu em um ambiente onde a privacidade era valorizada, mas com pouca expressão emocional entre os membros da família, então não tinha essa afetividade. Um padrão identificado foi a repetição de insegurança afetiva e medo de abandono da Juliana, e também o distanciamento emocional como forma de proteção do Lucas, né? Então a gente poderia comentar um pouquinho sobre esse caso. Ju, amiga querida, não, tô brincando. Eu acho que, assim, quando a gente fala de relacionamento, tudo precisa ser conversado, né? Então eu preciso, se eu tô dentro de uma relação, eu preciso expor as minhas dores, né? Olha, fulano, eu me sinto insegura quando tal coisa acontece, né? Eu não quero me sentir assim, porque eu gosto de você. Mas, normalmente, qual é o comportamento que a gente vê? Por que você não tá me respondendo? Brigas, né? Você tá com outra, né? Tá me traindo? Então, a gente parte muito mais para um comportamento de acusação do que para um comportamento de expressar o que nós estamos sentindo. Ter um diálogo. Então, a gente pouco expressa e a gente não é educado a isso, que foi igual a Thaís falou, né? A maioria não chora, né? Engole o choro. Então, assim, quando eu tenho voz, quando eu me sinto confortável para falar sobre os meus sentimentos, eu consigo ter essa conversa dentro de um relacionamento. Sim. O segundo caso é da Fernanda, de 32 anos, que está casada com o Diego, de 35, e eles têm um filho de 8 anos. O casal enfrenta constantes crises financeiras, mesmo com renda suficiente para uma vida estável. Gastos impulsivos, falta de planejamento e uso frequente de crédito geram dívidas recorrentes. O filho, mesmo sendo criança, já demonstra preocupação excessiva com o dinheiro, evita pedir coisas básicas e apresenta sinais de ansiedade. Em algumas situações, ele tenta controlar os gastos dos pais, assumindo um papel de adulto. Né, Fernanda, o histórico familiar. A Fernanda, ela cresceu em um ambiente onde o dinheiro era associado à recompensa emocional. Então, eu preciso comprar para compensar alguma falta. E Diego teve uma infância marcada por privações, mas também por episódios de gastos impulsivos quando havia dinheiro. E ambos relatam frases recorrentes da infância, como o dinheiro foi feito para gastar, ou a gente vê como paga depois. Então, de que forma, né, essa criança, ela tá assumindo um papel que não é dela dentro desse sistema, né? Como que isso pode afetar essa criança? Daí vem o que a gente já falou lá atrás, a questão do desequilíbrio. Mas o que me chama atenção, na verdade, são os pais, né? Então, falta também uma parte ali de curar essa criança interior dos pais, né? Que ainda estão tendo esse comportamento lá da infância, né? Então a gente olha para esses pais e busca essa cura dessa demanda de criança, que foi igual tu falou. Sim. Porque a vida adulta, ela é muito pautada na responsabilidade e consequência. Sim. Né? Mas quando eu tenho demandas emocionais da infância que não foram olhadas e não foram curadas, a tendência é igual eu te falei. Repetir, né? A vida vem e mostra que a gente precisa repetir para aprender e para entender o que está me levando para aquele comportamento. E o filho não está olhando para a infância dele também, Isso, né? ele está assumindo outro papel. E aí também, como os pais não estão com essa ferida curada, eles nem conseguem olhar para o filho e entender que aquilo está prejudicando o filho, que eles estão também desenvolvendo ali uma ferida no filho. Sim. Porque eles não estão curados. Sim. Né? E a gente só consegue seguir adiante, romper o padrão, como a gente diz aqui, quando a gente cura, né? Agora eu queria só para finalizar mesmo, que você contasse um caso assim que te marcou, de toda essa trajetória. Meu Deus, gente, que pergunta difícil, eu não consigo.
Não consigo pensar, mas consigo falar sobre coisas que já me aconteceram. E aí eu vou falar sobre eu, né? Então, assim, já teve situações de atendimento, por exemplo, que eu me emocionei muitas vezes, que, né, o paciente veio e tal, e eu me emocionei. Já teve situações onde eu terminei atendimento e chorei horrores, né, de ver, às vezes, vivência e dor do paciente. Então, assim, tem muito isso dentro da psicologia, né? Às vezes as pessoas falam, mas a gente não pode demonstrar emoção dentro do consultório. Eu já penso um pouco diferente. Eu penso assim, se eu demonstro, né, que eu tô preocupada, que eu tô tendo essa troca, o paciente vai ver que eu tô ali conectada com ele, né, porque é uma entrega muito grande quando a gente faz a terapia, quando a gente é psicólogo, né, a minha escuta tá totalmente voltada para o meu paciente, para a demanda dele. É uma escuta tão exclusiva que não tem nem abertura para o julgamento, porque quando eu entendo o outro, quando eu estou acolhendo o outro, quando eu tenho essa empatia, eu não abro espaço para o julgamento. Então, a terapia, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas o que minha psicóloga está pensando de mim? Nada, porque ela está te entendendo, ela está te acolhendo. Né? É como se a gente abraçasse o nosso paciente ali. Então, todos, eu tenho um carinho, assim, sabe? Porque é um momento de dor, de fragilidade, por isso estão ali. Eu acho que esse é o mínimo que a gente pode oferecer, né? E é muito importante você falar sobre isso, porque existe muita pressão, né, em cima desse ponto que você falou do psicólogo, não poder se emocionar. Só que, assim, a gente tem que entender que o psicólogo também é um ser humano, Com certeza. né? Então pode acontecer.